Olá, gente. Essa é a 9ª aula de cinemática. Nós estamos vendo o movimento uniforme, alguns conceitos, exemplos e exercícios. Na última aula nós vimos conceitos sobre velocidade média e velocidade escalar média. Esse é o vídeo 4 da aula 9. E para melhorar o nosso entendimento, eu resolvi fazer uma animação representando o movimento de algumas partículas. Observemos. Preste atenção no carro vermelho na pista de cima e no carro azul também da pista de cima. Eu numerei as posições dessa pista, considerando aqui o quilômetro zero, o quilômetro dessa empresa aqui, onde esse motorista do carro vermelho trabalha. E aí, ele mora nessa casa aqui no quilômetro 10 e tem um posto de gasolina no quilômetro 60. E ele vai até o hospital visitar um amigo que está internado e o hospital está no quilômetro 80. Preste atenção nesse movimento que ele sai da empresa, ele para em sua casa para fazer alguma coisa e depois para no posto de gasolina, provavelmente para abastecer, e chega no hospital. Certo? Até aí tudo bem. Mas aí ele viu tudo que ele fez, todo o processo que ele fez e resolveu se perguntar: poxa, se eu não tivesse parado em casa e se eu não tivesse parado no posto para abastecer, qual seria a velocidade que eu poderia ter para chegar também do meu trabalho, saindo do meu trabalho, para chegar no hospital nesse mesmo intervalo de tempo? Então ele se pergunta e, para responder essa pergunta, ele faz o seguinte: ele vai considerar a distância do hospital até o seu trabalho, ou seja, o deslocamento escalar. E para isso, ele pega a posição final, que é 80, menos a posição inicial, que é 0. Então eu tenho uma distância de 80 quilômetros. Pegando essa distância e dividindo pelo tempo, que é 1 hora, eu tenho uma velocidade, que é ΔS sobre ΔT, de 80 km por hora, porque 80 dividido por 1. Essa velocidade é chamada de velocidade escalar média, porque eu considero o deslocamento escalar. Só que ele leva com ele o seu filho que está estudando física. E aí o menino diz: não, pai, a velocidade é a velocidade média, que é a velocidade vetorial. E aí ele considera o seguinte: um vetor indicando o deslocamento. Então tem a origem aqui, de onde ele sai, e a extremidade aqui no hospital onde chega. Veja que ele considera agora esse vetor. Só que esse vetor também tem tamanho de 80. Como tem tamanho de 80, e calculando a velocidade, aí realmente ele tem a velocidade média, que é calculada com o vetor deslocamento dividido pelo tempo. E também descobre que a velocidade é 80 km por hora. Ou seja, a velocidade vetorial é igual à velocidade escalar. Isso porque nós estamos falando de uma trajetória retilínea. Foi o que nós percebemos. Mas o que acontece? Ele se desloca, o carro vermelho se desloca, ele para, ele acelera, ele aumenta a velocidade, tem toda uma realidade até chegar no hospital. Ou seja, o movimento do carro vermelho é o que mais se parece com o que acontece em nossa realidade. Mas quando ele pega o deslocamento e divide pelo tempo, ele descobriu o seguinte: que se ele sair do trabalho com essa velocidade aqui, sem acelerar, sem frear, sem paradas, ele também consegue concluir o percurso do trabalho até o hospital no mesmo tempo. Então veja a tranquilidade do motorista do carro azul. Ele não freia, ele não acelera,
Então o carro vermelho tem todo um trajeto mais realístico, mas o carro azul faz o mesmo trajeto com a velocidade que foi calculada, tanto a velocidade escalar média quanto a velocidade vetorial. Então, quando você calcula a velocidade, é isso que você está descobrindo, uma velocidade que vai substituir aquele acontecimento real. Agora, gente, vamos analisar o que está acontecendo aqui na pista de baixo. Os amigos saem do trabalho, tá? Os dois saem no mesmo horário, só que o amigo do carro vermelho, ele precisa ir na igreja resolver alguma coisa. E a igreja está no quilômetro 80. Mas eles marcaram de se encontrar na casa do amigo que mora no quilômetro 50. Então, os dois saem no mesmo horário e eles vão ter 1 hora para chegar na casa desse amigo. Só que o motorista do carro azul, ele não tem nada a fazer. Ele vai sair do trabalho e vai direto para a casa desse amigo que mora aqui. Só que eles têm horário, eles precisam chegar num determinado horário, não pode chegar antes. Então, o que vai acontecer? O motorista do carro vermelho vai na igreja, resolve o que tem que resolver e volta. Os dois se encontram aqui no mesmo horário, ou seja, em 1 hora. E aí, de novo, vamos calcular e ver qual foi a velocidade desse carro azul aqui. Então, vejamos, se eles se encontram no quilômetro 50, o deslocamento escalar, então eu vou calcular o deslocamento, que é a distância da posição inicial até a posição de chegada, que é o meu ΔS, vai dar 50, certo? Aí eu pego 50 e divido pelo tempo, que é um que dá 50 km por hora. O deslocamento escalar não quer saber se o motorista do carro vermelho teve que vir até aqui na igreja e voltou. Isso não importa, isso não interessa. O deslocamento escalar só quer saber da posição inicial até a posição final. Portanto, se o motorista do carro vermelho tivesse vindo do trabalho sem ter que vir na igreja, bastaria vir como o carro azul veio, como o motorista do carro azul veio, sem pressa, sem precisar acelerar, sem maiores problemas, sem arriscar tanto na pista, certo? Então ele vem devagar, curtindo a brisa. Chegou. Aí o que acontece? Como já dito, o que acontece na realidade é mais demonstrado com o carro vermelho. Acelerações, freadas, paradas. Aqui é algo que, se fosse possível acontecer, sair de um local sem acelerar, sem frear, sem parar, isso na realidade é quase que impossível, vamos pensar assim. Mas é um cálculo que você fez. Se fosse possível, eu sair sem acelerar, sem variar a minha velocidade, eu também chego em 1 hora se eu mantiver a velocidade de 50 km por hora. Bom, aí novamente vamos calcular a velocidade média, não a escalar média, aquela que eu considero esse deslocamento vetorial. Então eu represento com o vetor que tem origem na posição de saída e extremidade na posição de chegada. E considerando o vetor deslocamento, eu sei que a velocidade é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento escalar é o mesmo que o vetorial. Então vai ser 50 dividido por 1, que a velocidade média também vai ser 50 km por hora. Então, coincidiu novamente, porque eu estou considerando a trajetória retilínea. Agora, eu posso querer calcular considerando realmente o que foi percorrido. Por exemplo, se eu considerar aqui esse deslocamento, esse caminho percorrido aqui, tá? De onde ele sai até chegar na casa do amigo. Eu vou desconsiderar esse percurso aqui da largura da pista, certo? Aí o que vai acontecer? Imagine aí, olha só, a nave fazendo toda a trajetória. E quando ela faz toda essa trajetória, como eu disse que eu vou desconsiderar a largura da pista, eu vou considerar só a distância que tem daqui até aqui, 80,
e o que é andado para chegar na casa desse amigo no quilômetro 50. Então, de 80 para chegar em 50, eu ando, não importa se negativo ou positivo, mas eu andei 30 quilômetros. Então, 80 mais 30, eu tenho uma distância de 110 quilômetros. Se eu tenho 110 e tudo isso foi feito em 1 hora, então a velocidade, essa velocidade aqui é de 110 quilômetros por hora. E agora, essa velocidade é a velocidade escalar média? Que velocidade é essa? Como vocês viram na aula anterior, tem livros que consideram essa velocidade como velocidade escalar média, ou seja, eu considero a distância efetivamente percorrida. A maioria dos livros do ensino médio dizem que velocidade escalar média é o deslocamento escalar. Mas aí não importa a nomenclatura, o que você vai considerar, o mais importante de tudo é você entender o que você está calculando. Quando você calcula, o que você acha? Uma velocidade que vai substituir toda aquela realidade. Assim é para o movimento do carro azul aqui na pista de cima, assim como também o movimento do carro azul aqui na pista de baixo. Veja que eles não aceleram, eles não param, eles vão bem tranquilos na trajetória e tudo isso substitui, caso fosse possível, o movimento do carro vermelho. Beleza? Espero que tenham entendido.